Mateus 5, 23 a 26. Todos acharam? Diz assim, Santa Palavra de Deus: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Que palavra! Queridos, na última aula tratamos um pouco sobre o perigo da ira, o perigo da ira, da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa, falta de perdão. Esses são sentimentos ruins que muitas vezes ficam aí borbulhando em nosso interior, até ser jogado para fora por meio de palavras ofensivas, malignas, maldosas, impensadas. É por isso que o Senhor Jesus disse, um versículo antes desse que nós lemos, em Mateus 5, 22, mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha só que coisa, né? Ou seja, a ira é um sentimento ruim que pode nos condenar, não num tribunal humano, mas no tribunal divino. Depois o Senhor disse mais ainda: também qualquer que disser a seu irmão, isso versículos antes do que nós lemos agora, qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, aquilo que estava guardado no interior, lá alojado, encavernado, como ira, ódio, rancor, agora ele é vomitado por meio de palavras ofensivas, por meio de palavras humilhantes e duras. Aquilo que estava dentro sai pela boca como um vulcão em erupção, e destrói tudo que vê pelo caminho. Isso que é o problema. Desenhando essa questão aí, como vimos na última aula, chamar alguém de racá era o mesmo que dizer: eu cuspo em você, eu detesto você, eu odeio você, eu quero que você morra. Tem gente que usa muito esses termos, eu já usei muito na minha infância, no momento de ira, ódio, inclusive até não expressando para pai e mãe, mas lá no coração, na hora de uma surra, depois de uma surra principalmente. Então, desenhando, queridos, era o mesmo que chamar alguém de estúpido, essa palavra racá. Era o mesmo que chamar alguém de idiota, burro, pateta, imbecil, cabeça de ovo, não, cabeça oca, imprestável, retardado, e assim por diante. Termos fortes. Não sei se você já usou termos assim, ou já disseram para você palavras assim, Muitos falam para o filho, para o vizinho, para o empregado, para um cunhado, para a sogra. Usam até palavras ofensivas para um presidente da república, detesto ele, e usam palavra até de maldição, quando a Bíblia nos manda orar por nossas autoridades, independente de quem sejam elas. Não preciso concordar com tudo, não preciso concordar com a ideologia de cada partido, mas o que cabe a mim é se o presidente, ou o senador, ou qualquer governador, ou prefeito, seja de esquerda ou de direita, eu tenho a obrigação de orar, de interceder, e não usar palavras ofensivas. Aí eu pergunto, será que nós já usamos palavras ofensivas como essas? Então, se usamos, temos que nos arrepender. A segunda palavra que Jesus usou foi louco, E ele disse: qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Estou dando só uma recapitulação para que você pegue o fio da meada e não fique perdido como cego no tiroteio. Ou seja, chamar alguém de louco naquele contexto era o mesmo que chamá-lo de desviado, renegado, um apóstata, um filho do inferno.
Esse era o contexto, segundo os melhores intérpretes. Essa era a prática comum, né, da maioria dos fariseus. A maioria dos fariseus. Para eles, todos estavam perdidos, menos eles. Todos iam para o inferno, menos eles. O céu só cabia eles e mais ninguém. Eles eram exclusivistas ao extremo, dizendo: o céu é meu, o inferno é teu. Portanto, queridos, quem gosta de colocar todo mundo no inferno, corre o risco de ir também para o inferno. A maioria das seitas, ou melhor, todas as seitas são exclusivistas. Todos estão perdidos, só nós somos os salvos. Só nós somos a última bolacha do pacote. Só nós somos a última Coca-Cola do deserto. Exclui todos e colocam eles mesmos dentro dessa bolha. Então, queridos, é nesse contexto aí de animosidade, é nesse contexto de sentimentos ruins e palavras malditas, e por que não dizer palavras ofensivas, que Jesus usa duas figuras para enfatizar seu ensino sobre perdão e reconciliação. E a primeira figura que Jesus usa é tirada do contexto de igreja, daqui, de nós, de reunião, quando ele diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, o que Jesus diz? Volte e apresente a sua oferta. Contextualizando, é como se Jesus estivesse dizendo para nós, do século 21, nossa igreja aqui, vamos trazer para nós: se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Acerte as contas com ele. Não espere que o culto termine. Alguém já fez isso alguma vez? Eu já vi um caso, né? Manu Bena já fez. Eu já vi um caso de um pastor que na hora da ceia saiu, tomou uma atitude nobre naquele contexto. Então, Jesus está dizendo: procure seu irmão, peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão. Ah, pastor, mas não é meu irmão, é meu vizinho, ele é ímpio, é isso, é aquilo, é satanista. Tem uma pendenga, fez algo contra ele, pede perdão. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão, depois venha e ofereça sua adoração a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a adoração de uma pessoa na igreja não é aceita por Deus enquanto houver problemas não resolvidos, querelas. Nosso relacionamento com Deus nunca estará correto enquanto o relacionamento com o nosso próximo estiver errado. Nosso relacionamento com Deus nunca estará correto enquanto nosso relacionamento com o próximo estiver errado. Eu vou ler mais uma vez o texto para ficar bem fixado. Versículo 23 e 24, e é o texto áureo que nós vamos estar, claro que decorar vai ser um pouco difícil, mas a mensagem é passada. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Eu vou ler na Bíblia Viva, que é mais desenhada ainda, que diz assim: portanto, se você estiver diante do altar no templo, na igreja, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali ao lado do altar, vá e peça desculpas, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. A pergunta que não quer calar é: será que eu tenho que pedir perdão para a pessoa que me ofendeu? Que pisou no meu pé? Que é a culpada? Será que mesmo eu sendo a vítima, tenho que fingir que sou o culpado?
ir até a pessoa e pedir perdão por aquilo que eu não fiz? Há quem interprete assim. Por exemplo, a pessoa me xingou, a pessoa falou mal de mim para todo mundo, denigriu minha imagem, pediu dinheiro emprestado, não pagou. Será que nessas circunstâncias eu é que devo ir a ela e pedir perdão? Será que Jesus está ensinando isso aqui nos versículos 23 e 24? Eu sou ofendido e eu que tenho que ir? Eu penso que não, e respeito quem pensa diferente. Entendo que quando o Espírito Santo nos faz lembrar que alguém tem alguma coisa contra nós, é porque somos os culpados e não as vítimas. Eu é que errei. Fulano tem algo contra mim, mas não foi ele que fez contra mim, eu é que fiz contra ele. Ou seja, o fato de eu ir e pedir perdão é porque o transgressor foi eu. É claro que, na prática, muitas pessoas, mesmo ofendidas, vão e pedem perdão para tentar uma reconciliação, uma aproximação. E às vezes o outro fala, mas perdão de quê? Não, porque você me fez isso, isso, isso. Não, eu não fiz não, você interpretou errado. Aí tenta resolver o problema, cria um problema maior ainda, né? E desanda de vez. Então, queridos, nesse contexto aqui, o errado deve se humilhar. O errado deve reconhecer seu pecado e ir até a pessoa ofendida e pedir perdão. Perdão. Lucas 17, versículo 3 e 4, o Senhor Jesus disse o seguinte: se um irmão pecar contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Que assunto difícil, né, gente? Olha só, é como passar a cana na moenda 7 vezes, até tirar o caldo todo. Se um irmão pecar contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Pastor, para mim não dá, é muito complicado, pastor, eu não tenho sangue de barata, né? Não tenho. É mesmo? O problema, queridos, é que quando não perdoamos aquele que pecou contra nós, não recebemos o perdão quando pecamos contra Deus. E aí a situação se estreita. Quando não perdoamos os outros, destruímos a mesma ponte que precisamos passar. É como botar uma dinamite na mesma ponte. Estourou, você não tem como passar. A Bíblia diz que temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Colossenses 3,13. E como foi o perdão de Jesus por nós? É um perdão infinito, sacrificial, doador. O perdão que devemos dar é ilimitado, porque o perdão que recebemos de Deus também é ilimitado. É por isso que seguir a Jesus é difícil, porque há alguns mandamentos, algumas regras difíceis de serem praticadas. Isso me faz lembrar de Corre Tem Boom. Eu já citei essa ilustração dela algumas vezes. Tenha paciência comigo, estou sendo repetitivo, ficando velho. Corre Tem Boom, uma sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ela havia sido presa juntamente com sua família por esconder judeus em sua casa. Então ela, juntamente com sua família, eles salvaram muitos judeus, muitos. Tinha um compartimento na casa, né, em que eles escondiam os judeus porque os nazistas estavam com sangue nos olhos, matando a torto e a direita. E ela foi presa, né? Ela foi presa. E na prisão, ela viu sua irmã Betsy morrer de forma brutal pelas mãos dos soldados de Hitler. As últimas palavras da sua irmã, antes de morrer, foi o seguinte: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, Corre foi liberto e passou a pregar em vários lugares e relatar os momentos de terror que ela experimentou, viveu, vivenciou nos campos de concentração nazista.
O tema que ela mais enfatizava em suas palestras era a importância do perdão, a importância da reconciliação para se ter uma vida cristã saudável. Então essa era a ênfase. Em 1947, ela estava na cidade de Munique, pregando, quando observou um senhor de cabelos grisalhos e com um chapéu na mão sentado na sua frente. Imediatamente ela reconheceu aquele homem como um dos soldados que mataram a sua irmã. E ela gelou por dentro. Ela sentiu um calafrio. É tipo assim, o sangue veio na boca. Imagina, você estar diante de quem matou a pessoa que ela mais amava, que ainda estava viva, porque os pais já tinham morrido. No final da pregação e da oração, aquele homem foi até ela, estendeu a mão e disse: que bela mensagem, senhora Corrie ten Boom. Que bom saber que Deus não leva em conta nossos dias de ignorância e que os nossos pecados foram levados ou lançados no mar de esquecimento. Que Deus não joga mais na nossa cara os nossos pecados. Eu fui um dos soldados do campo de concentração de Ravensbrück, que você mencionou na palestra, que ela estava falando sobre esse campo de concentração. Você vê como que Deus é, né, queridos? Fez ela lembrar do campo de concentração, e quem estava na palestra era o cidadão que era um dos soldados daquele campo de concentração. E ele continua dizendo: depois da guerra eu me converti a Jesus. Eu me converti. Eu sei que Deus já me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá. Já paguei pelos meus erros na justiça dos homens. Mas eu gostaria de ouvir também da sua boca: eu me arrependo do mal que fiz a você e a sua família, especialmente a sua irmã Betsy. Você me perdoa? Irmãos, esse homem fez exatamente o que Jesus mandou fazer aqui, né? Se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Só que ele já estava dentro da igreja, então não precisava sair, estava dentro. E ele foi se reconciliar, porque ele era o culpado. Ele era o culpado. Ele sabia que a Corrie ten Boom tinha um ressentimento contra ele, e tinha um ressentimento com razão. Não foi sem razão, queridos. Quantos de nós já não sofremos na vida? Já não passamos poucas e boas nas mãos de terceiros? E quanto mais experientes somos, mais experiências ruins experimentamos, né? Não vou dizer mais velho, porque velho é o diabo, mas experiente, né? Irmão Ari, a irmã Zilda, experiente. Então, se for contar histórias, quantas pessoas já passaram na nossa vida e nos feriram, nos machucaram, são inúmeros. Aí continua a história. Ele foi até onde ela estava para se reconciliar. Esse homem, ex-soldado, foi pedir perdão, foi fazer as pazes. Se você fosse esse ex-soldado nazista, faria o mesmo? Teria essa coragem? E se você estivesse no lugar dessa irmã, a Corrie ten Boom, que perdeu a irmã assassinada, você faria o quê? Voltando aqui, né, para a história, Corrie ten Boom diz que seu sangue parecia ter congelado. Ela ficou paralisada e muitas coisas passaram por sua memória. E o mais interessante é que ela já havia pregado várias vezes sobre perdão. Ela era um exemplo vivo de perdão. Mas agora, diante do assassino da sua irmã, não conseguiu perdoar. Como já dizia C.S. Lewis, né, um ex-ateu que se converteu, tem muitos livros escritos, ele dizia que é fácil falar sobre perdão até se ter alguém para perdoar. É fácil ensinar sobre perdão, é fácil pregar sobre perdão, é fácil falar para o outro perdoar, até se ter alguém para perdoar. Sendo assim, Corrie ten Boom se lembrou que perdoar é um ato da vontade e nem sempre acompanhado de sentimentos. É um ato. Perdoar é uma doação. Em seu testemunho pessoal, ela diz ter orado em pensamento o seguinte: Senhor, eu posso até levantar minha mão para esse homem e dizer que perdoo. Isso eu posso fazer. No entanto,
me dá o sentimento depois. Eu não quero, tipo assim, perdoar da boca para fora, só para sair por cima. Sentindo-me um robô, diz ela, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava sendo estendida, e enquanto fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as minhas mãos unidas a dele. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Foi aí que ela disse, eu te perdoo, irmão, com todo o meu coração. Por um longo tempo, muito tempo, seguramos a mão um do outro, diz ela, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Concluiu Corrie ten Boom. Uma das frases mais impactantes que ela escreveu diz assim, o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. Ele quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. O perdão de Jesus não só tira o nosso pecado, mas torna-os como se eles nunca tivessem existido. E eu te pergunto nessa manhã, a quem você precisa pedir perdão? Ou a quem você precisa perdoar? A um filho, pai, mãe, vizinho, colega de trabalho, irmão da igreja? São tantas as circunstâncias, tantas as pessoas. Amados, só o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de alguém que prejudicamos e que precisamos urgentemente procurar e pedir perdão. Alguém que prejudicamos, ou alguém que nos prejudicou, e orar para que a pessoa reconheça também. Agora, como perdoar, por exemplo, a um marido ou uma esposa que cometeram adultério, mas que agora se arrepende e pede perdão? Como? Como perdoar um colega de trabalho que faz de tudo para nos prejudicar? Puxa nosso tapete, mas que agora vem e diz que está arrependido. Como? Como perdoar o assassino, por exemplo, do próprio filho que busca nosso perdão? Ou assassino de uma irmã, como foi o caso da Corrie ten Boom. Sabe como, queridos? Olhando para a cruz e entendendo o quanto Jesus nos perdoou. Só assim também podemos perdoar. Lembrando que o perdão que recebemos é o resultado de quê? Do nosso arrependimento, confissão de pecados e pedido de perdão. O perdão que recebemos custou a vida do Filho de Deus. Então, quando alguém verdadeiramente pede perdão, como foi o caso desse senhor, cabe a nós ser sinceros e orar. Senhor, eu não consigo, me ajuda, é difícil. Por fim, querido, Jesus usa a segunda figura tirada de um tribunal. Ele usou a primeira dentro de um contexto de igreja, certo? Agora ele usa uma figura tirada de um tribunal, versículo 25 e 26. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acerte logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz é um oficial. Aqui eu estou lendo na NVT. E você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Irmãos, apesar das figuras usadas por Jesus serem aqui diferentes, ambas falam da importância em resolver os conflitos e reconciliar-se com os outros, antes que seja tarde demais. As ilustrações são diferentes, mas o teor do assunto é o mesmo: resolver conflitos. A ilustração do homem na igreja enfatiza a necessidade de reconciliação. A outra ilustração, a dos dois homens se dirigindo a um tribunal, enfatiza a urgência da reconciliação. Um fala da necessidade, o outro da urgência. Isso porque a animosidade é uma bomba relógio e não sabemos quando ela poderá ser acionada. Aí entra a questão da ira, também devemos tratá-la rapidamente antes que as consequências da nossa amargura aí às vezes saia completamente do controle.
A melhor coisa é resolver problemas. A maioria dos relacionamentos, diz um certo comentarista, a maioria dos relacionamentos destruídos entre as pessoas e seus próximos poderia ser preservada se houvesse comunicação e atitude no momento correto. Tipo assim, apagar o fogo antes que ele se alastre. E Jesus diz que o momento correto é quando tomamos a consciência de que estamos em inimizade com o nosso irmão. Simplificando, sabe o que Jesus está dizendo? Acerte suas diferenças com seu irmão enquanto você vive. Porque algum dia, não se sabe quando, sua vida acabará e você terá que comparecer ante o tribunal de Deus, o juiz de vivos e de mortos. Para resumir, é como se nos versículos 25 e 26, Jesus estivesse dizendo o seguinte: não se surpreenda com a urgência do meu mandamento de reconciliar-se com seu adversário. Se você passar desta vida com o coração ainda em desacordo com seu irmão, condição que ainda não tentou mudar, essa falha testificará contra você no dia do juízo. Além disso, se você morrer com esse espírito de ódio, rancor, desavença no seu coração, jamais escapará da prisão do inferno. Então a melhor coisa é levar a vida de maneira leve. Pastor, é difícil. Ore pela pessoa. Você raramente falará mal por quem você ora, intercede. Pastor, ele me fez muito mal, mas muito mal, você não tem noção. Coloque diante de Deus. Ou seja, queridos, quem não perdoa não será perdoado. Quem odeia aos olhos de Deus, como dissemos na semana passada, é assassino. Não um assassino em potencial. 1 João diz que é assassino, mata. Quem não pede perdão às pessoas não recebe perdão de Deus. Portanto, se arrependa de seus pecados sempre que o Espírito Santo lhe convencer de algum pecado. Peça perdão e se reconcilie com os outros sempre. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje ou agora. E mais, tenha um coração perdoador. Perdoe sempre. Não guarde mágoa, não guarde rancor ou ódio, porque isso arrebenta com a própria saúde da pessoa. Arrebenta. E mais, a pessoa acaba dormindo com o inimigo. Eu odeio fulano, então vai dormir pensando em fulano. Não se vinguem de ninguém, pois a vingança, lembram? Nunca é plena. Mata a alma e envenena. E vamos falar só sobre esse tema, mas esse tema mais à frente. Jesus fala sobre amar os inimigos. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Enfim, tome ações imediatas e drásticas para reatar o relacionamento rompido, para pedir desculpas pela queixa, para pagar a dívida que você não pagou, para se reconciliar com a pessoa ofendida, etc. Isso porque, se você morrer sem acertar essas questões, Jesus disse: o acusador o entregará ao juiz, e o juiz é um oficial, e você será lançado na prisão. E eu lhe digo a verdade, disse Jesus, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo, e não vai pagar. Essa parte final aqui, que me lembra da famosa parábola do credor incompassível. Eu já preguei essa mensagem há um tempo atrás, 1 ano ou 2. Se eu não me engano, o tema foi perdão para uma dívida impagável. E essa parábola ela é muito interessante, está lá em Mateus, não vou repetir ela, só vou ler, Mateus 18, 21 a 35, olha que texto. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Ele pensou que estava, se achando. 7? Poxa, foi bem. E Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. 490. Portanto, aí Jesus usa uma ilustraçãozinha para fazer uma aplicação bem pertinente. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas.
Aqui a linguagem aqui já até atualizou. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha compaixão de mim, tenha paciência comigo, e eu vou pagar tudo. E o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata, um valor irrisório, comparado com aquilo que ele devia. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse tudo de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: o mesmo que ele fez com o rei, agora o outro faz com ele. Se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo malvado, miserável, carne de pescoço, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, Deus fica irado. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Que texto para ser lido, relido, repetido, memorizado, praticado, colocado diante de Deus. Pastor, eu não tenho nada contra ninguém, meu coração é limpo, sereno e tranquilo. Mas talvez seja uma mensagem preventiva, né? Deus te guarde, guarde a mim. Não sabemos o futuro, mas a vida muitas vezes nos prega algumas peças, algumas circunstâncias que nos levam às vezes a ter que perdoar, ou até praticar aquilo que ouvimos ou aquilo que pregamos. Então a principal lição dessa parábola é que, por gratidão, aquele que foi perdoado deve perdoar. Aquele que recebeu de Deus o perdão de uma grande dívida deve se dispor a perdoar seu irmão uma pequena dívida, pois o alicerce da misericórdia humana é o recebimento da misericórdia divina, e precisamos exercitar a misericórdia se esperamos receber misericórdia. Simples assim. Pastor, eu não concordo com esse ensino. Eu gosto de outros temas, eu não concordo com esse ensino. Você não conhece a minha história, não sabe o que eu já passei na vida, não sabe o que as pessoas já fizeram comigo, você não conhece nada de mim. Realmente eu não sei, mas Jesus sabe, e graças a Deus que Ele sabe. E o texto que eu li aqui foi dito por Jesus, e não foi dito por mim, e nem escrito por mim. Que o Senhor nos ajude a perdoar, queridos. Que o Senhor nos ajude a pedir perdão e buscar reconciliação com todos, pois fomos perdoados para perdoar. O céu é o lugar dos perdoados, e quem não perdoa não pode entrar no céu. Que o Senhor nos ajude. Amém, queridos?